e para todos os públicos. Olá, minha gente, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade, nesse ensino e também na aprendizagem de vocês. E a gente está aqui com um projeto Escola em Minha Casa, Projetos de Vidas. É um projeto idealizado pela Secretaria de Educação, com apoio da Prefeitura, com apoio dos professores, direção, escola, enfim. Todos juntos para dar continuidade nesse processo de ensino e de aprendizagem. Lembrando a vocês que vocês podem estar assistindo essa aula pela TV Rosário, olhando aí também no YouTube e também acessando as redes sociais aqui da CEMED. Gente, nós estamos trabalhando língua portuguesa, meu nome é professora Kiane, a gente já tem aí um conhecimento, embora eu não tenha ainda acesso a vocês presencialmente, mas toda semana nós estamos nos vendo aqui, não é verdade? Então, a gente vai trabalhar hoje, a nossa aula será sobre adjunta de nominal, adjunta adverbial e ainda teremos uma atividade de fixação, tá? Esse conteúdo é fácil, esse conteúdo é leve, é tranquilo, dá pra gente concluir nesse momento e também dá pra gente exercitar. E aí, o Snoopy diz assim, ufa, ainda bem que sou cachorro, porque o cachorrinho não vai à escola, não precisa de todos esses conteúdos, mas vocês precisam, Então, vamos lá. Vamos começar. Primeiro, a gente precisa entender sobre os elementos de uma oração. Professora, mas a gente não já viu aí o que são os elementos de oração? A gente já viu alguns, mas a gente não viu ainda quais são eles de forma especificada. E aqui a gente tem uma pirâmide. Nessa pirâmide, a gente tem a base, que são os termos essenciais. Nós temos os termos integrantes e temos os termos acessórios. Eita, mas quanto termo? Sim, porque a gente precisa entender o que é essencial a uma oração, o que é integrante a uma oração e o que é acessório. E a gente vai ver aqui que a base, nós vamos ter o sujeito e o predicado. Por que eles são essenciais? Porque eu preciso de alguém para fazer uma ação e eu preciso de algo que me diga o que esse alguém está fazendo. Por isso eu tenho o sujeito e eu tenho um predicado. Obviamente que a gente vai ter aí dentro do predicado vários elementos que vão compor esse predicado, mas a gente precisa entender que o essencial é o sujeito e o predicado. E aí a gente vem para os termos integrantes. Nesses termos integrantes, minha gente, a gente vai ter o complemento verbal. Quais são os complementos verbais que a gente vai ter? O objeto direto, para o verbo transitivo direto, e o objeto indireto, para o verbo transitivo indireto. Eu até falei para vocês darem aí uma revisada, assistirem a aula do 8º ano, que a gente está trabalhando isso, tá bom? E aí eu vou ter o complemento nominal. O que é complemento nominal, professora? Também vá lá, reveja seus conceitos, seus conhecimentos, mas eu vou dar aqui uma pincelada sobre o complemento nominal. A gente vai falar sobre o agente da passiva e vamos também falar sobre o predicativo. Por isso, minha gente, é essencial que vocês deem uma revisada, que vocês busquem aí, lá nos conteúdos passados de vocês, uma revisão para vocês se situarem dentro desse contexto, dentro dessa aula, tá bom? Então, vamos lá. E a gente vai ter os termos acessórios. Poxa, professora, o que é isso, termos acessórios? São os adjuntos adnominais e os adjuntos adverbiais. E vamos ter também o aposto. Ufa! Quanto conteúdo, quantos elementos a serem estudados. Calma. A gente já viu aqui sobre sujeito e predicado. Nós já vimos sobre o complemento verbal. Nós já vimos aqui algumas coisas, vendo aí sobre complementos nominais e verbais, mas a gente vai por partes. E também vamos ver hoje o adjunto adnominal e adjunto adverbial. É muita coisa? É muita coisa, mas a gente vai por partes e cada um vai sendo ali
expressado, vai ser trabalhado com calma e a gente vai conseguir assimilar tudo, tá bom? Então a gente ainda vai ter também, gente, o vocativo. Meu pai, quanto conteúdo, né? O vocativo, ele é um elemento independente, porque ele não faz parte nem dos termos essenciais, nem dos integrantes e muito menos dos acessórios. Mas a gente não vai ver isso agora, mas eu preciso que vocês registrem, que vocês precisam saber como que funciona essa pirâmide. Uma pirâmide sem a base, ela não tem o pilar que vai segurar a oração, que é justamente o sujeito e o predicado. E aí essas outras duas partes, elas também são interessantes para a gente reconhecer dentro da formação dessa pirâmide, que é realmente a construção de uma oração, ok? Vamos passar, gente? E hoje nós vamos ver aqui adjunto adnominal versus adjunto adverbial, né? Duas feras aí se enfrentando, né? E a gente vai perceber que cada um, apesar de ser independente, de ser autônomos dentro de uma oração, eles vão ser fundamentais para estabelecer certos sentidos dentro daquilo que a gente quer anunciar. Dentro de um enunciado, você vai ver que esses termos, apesar de serem acessórios, eles são fundamentais para fazer sentido aquilo que o escritor, que o leitor, que o autor, que o produtor de uma oração ou de um texto quer passar para aquele que está lendo ou para aquele que está ouvindo. Então a gente vai ver aqui o adjunto adnominal e o adjunto adverbial, minha gente. Eles são conceituados, como a gente já viu, como termos acessórios da oração. Quando você ouve a palavra acessório, o que vem à mente? Algo que você coloca ali para complementar, né? Por exemplo, você vai a uma festa e você coloca uma maquiagem, você coloca uma joia. São acessórios, mas eles não são necessários para você se apresentar como pessoa. Mas se você quer se apresentar um pouquinho mais bonitinho, você vai lá e coloca alguns acessórios, não é isso? Então, o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto são esses elementos, que no caso seria um brinco, seria uma pulseira, seria aí uma maquiagem, seria um relógio. São coisas que você acrescenta para dar uma ideia maior daquilo que você quer falar. Vamos dizer? Vamos ver por parte. Funcionam como complemento. Ô tia, mas complemento não é só o verbal e o nominal? Aqui a gente entende o termo complemento como algo a complementar aquilo que você quer expressar, aquilo que você quer descrever. Então, olha só, embora eles sejam acessórios, eles não são indispensáveis para a compreensão do enunciado. Por que eles não são? Porque eles enriquecem o texto, porque eles trazem maior caracterização, eles determinam a situação, o lugar, o ambiente, o espaço, tudo isso eles vão determinar. E a gente vai ver que a adjunta adnominal, como o próprio nome está dizendo, ele vai ali junto com o nome. E o adjunto adverbial, ele vai junto com um verbo, com um advérbio ou com um adjetivo. Vamos ver agora um por um como é que funciona isso. Eu trouxe aqui esse texto para a gente dar uma lida e eu coloquei aqui em destaque algumas palavras em vermelho. Olha só, nada de purificadores elétricos, torneira de cozinha com filtro, nem galões de água mineral. O melhor meio para limpar as impurezas da água é o bom e velho filtro de barro. Uma pesquisa norte-americana mostrou que os filtros a vela são muito eficazes e retêm 99% de parasitas causadores de doenças. A superioridade dos filtros de barro ocorre devido ao sistema em que a água passa lentamente pelo filtro. Os simples filtros de barro levam vantagem também por serem mais baratos, já que um purificador pode custar até 3 vezes mais. É um texto informativo, é um texto
que esclarece a informação sobre o filtro de barro, mas você vê aí que a pessoa que digitou, a pessoa que escreveu, a pessoa que formou, que produziu esse texto, ela colocou algumas informações que são acessórios àquilo que ela já estava dizendo. Nada de purificadores. Era qualquer purificador? Não, ela quis esclarecer, eram purificadores elétricos. E esses purificadores, eles eram de torneira. Mas que torneira? Torneira do banheiro, torneira do chuveiro? Não, torneira de cozinha. E aí ele vai colocando aqui, né, nem galões de água. Que água é essa? Água filtrada, água potável? Ele colocou ali uma informação para enriquecer o texto dele e ao mesmo tempo o texto ficar mais coerente, ou seja, com mais sentido e mais coeso, mais enxuto, mais bonito, mais elegante. É por isso que eles são termos acessórios, porque quando a gente quer se mostrar elegante, a gente coloca alguns acessórios e o texto não é diferente. Então vocês perceberam que essas palavras que estão aí, elas dão ideia de caracterização. E o que caracteriza uma palavra geralmente é um adjetivo. E a gente vai passar aqui para ver que o adjunto adnominal, ele é um termo que determina ou caracteriza um substantivo. Ô tia, eu não lembro o que é um substantivo. Substantivo, palavra que dá nome a seres em geral, né? A gente tem aí um substantivo. E aí a gente vai ter aqui um exemplo. Deixa eu passar aqui para vocês. Os 2 primeiros colocados disputarão a medalha de ouro. Perceba que essas palavras destacadas por cores diferentes, elas são acessórios. E a gente vai ver aqui que elas dão uma informação maior, uma informação mais dinâmica e ao mesmo tempo mais significativa. E ali eu tenho um artigo, eu tenho numeral, eu tenho ali também um artigo e eu tenho também uma locução adjetiva. Minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em língua portuguesa, a gente precisa estar revisando vários conceitos, porque um é atrelado ao outro. Professora, eu não lembro o que é locução adjetiva. Então, você já pega aí no ladinho, né, e já coloca assim, pesquisar e revisar sobre locução adjetiva, sobre numeral. É assim que a gente vai estudando e vai aí apreendendo o conceito de alguns conhecimentos e de alguns conteúdos que vão se fazer necessários à medida que nós formos estudando e mudando de cada série. E aqui a gente vai ver que os adjuntos adnominais, por isso que eu preciso que você me ajude, vá à escola, pergunte para o seu professor, pesquise na internet se você tiver como, pegue o seu livro, explore bastante o livro e veja se você consegue lembrar do artigo, do numeral adjetivo, do pronome adjetivo, do próprio pronome, do adjetivo, do pronome pessoal oblíquo, que tem a mesma função do pronome possessivo. O que eu falei é a locução adjetiva. E lá no 9º ano você vai ver a oração subordinada adjetiva. Então, queridos, é muito conteúdo para a gente jogar assim e ao mesmo tempo não dá para a gente especificar um por um aqui. Por isso eu preciso da ajuda de vocês, para que vocês pesquisem, revisem e estudem, para vocês identificarem os adjuntos adnominais de forma correta. Aqui eu tenho um outro exemplo. O menino chegou. Olha, se eu tivesse só menino chegou, ficaria compreensível? Com certeza. Mas aí eu vou colocar um acessório, ó. Eu vou colocar um artigo. O menino chegou. Percebeu como é que a frase fica mais estilosa? A frase fica mais elegante e a construção dessa frase fica mais ampla, fica mais significativa e mais organizada. E aí eu tenho um substantivo, né? Que o adjunto adnominal ele vai estar sempre acompanhando um adjetivo, ou um substantivo, desculpa.
um nome. Esse nome também pode ser representado, minha gente, por um adjetivo. Por exemplo, quando eu coloco assim, o bom é que todos nós estejamos bem. A palavra bom é um adjetivo, mas nesse caso, acompanhado por um artigo, o bom, ele acaba se tornando um substantivo. Então, a gente precisa estar atento a isso também. Olha só, aquelas 3 meninas alegres chegaram. Eu tenho aqui, ó, um pronome adjetivo. Professor, o que é pronome adjetivo? É aquele que acompanha um substantivo e ele vai caracterizar. Olha só, ele está acompanhando meninas, que ali é um substantivo. Por que ele está acompanhando meninas? Porque 3 não é substantivo, 3 é numeral. E aí eu tenho aqui alegres. Alegres vai ser o quê? Um adjetivo. Olha só ao redor de quem eles estão. Da palavra meninas. E meninas é substantivo. Ok. Dúvidas? Se tiver, procure o professor da sua escola, dê uma lida no livro, reveja essa aula novamente, se você tiver alguma dificuldade, anote, explore todos os meios possíveis que vocês tiverem para compreender de forma mais clara e mais ampla esse conteúdo. Mas não é difícil não, gente, tá? E aí a gente vai para o adjunto adverbial. O adjunto adverbial, como eu falei para vocês, o próprio nome já está dizendo que ele acompanha um verbo, ele acompanha um advérbio e também um adjetivo. Ele indica uma circunstância. Vocês lembram lá do que é um advérbio? Advérbio é a palavra que indica circunstâncias, de modo, de tempo, de lugar, uma infinidade de circunstâncias. O adjunto adverbial também, ele é responsável por modificar ou intensificar o sentido de um adjetivo, de um advérbio e do próprio verbo. Agora, sobre verbo, a gente já até fez aí uma revisão. Agora, advérbio e adjetivo, eu vou deixar essa atividade para vocês fazerem aí na casinha de vocês, em outro momento, para vocês relembrarem o que é o adjetivo e o advérbio. Se bem que eu já falei aqui, adjetivo caracteriza, né? Determina também, a gente pode ver isso aí em outro contexto, quando a gente está colocando ali um adjetivo na situação de determinar algo, que é sempre um substantivo, e a gente vai ver aí que o advérbio, eu falei agorinha, que ele modifica, né? Ele intensifica, ele apresenta uma circunstância. Veja aqui, aí, gente, é um cartoon que traz uma crítica, né? Se o seu papai, a sua mamãe fuma, já aproveita essa aula aí e já apresenta aí essa crítica, essa reflexão, essa advertência para aquela pessoa que está aí fumando, né, cigarros que são altamente prejudiciais à saúde. Olha o que ele diz, o cigarro. Você me acende hoje, mas amanhã eu lhe apago. Hoje e amanhã estão indicando circunstância de tempo. Embora essa frase e essa realidade seja triste, a gente vê aí que a gente aproveita ao mesmo tempo para trabalhar uma crítica, para trabalhar uma situação gramatical e para trabalhar também uma reflexão. E a situação gramatical eu tenho ali, ó, no contexto da oração, eu tenho as palavras hoje e amanhã, que indicam circunstância de tempo. E essa circunstância de tempo nada mais é do que um adjunto adverbial. Vamos dar uma passadinha aqui para outro exemplo. Aí eu tenho aí uma charge, né? Um cartoon, na verdade. E a gente vai ver aqui, ó, rede social. O que se entende por rede social, gente? Hoje, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, todos esses meios de comunicação são redes sociais. Mas olha a crítica que traz aqui, ó. Rede social aqui em casa é outra coisa. E aí eu deixo para você interpretar esse texto. O que o autor, né, o produtor dessa imagem, desse texto, quis transmitir? Qual é a reflexão? Qual é a crítica que ele está trazendo para nós? Enfim, mas eu quero aqui
analisar a construção da oração. Aí diz assim: rede social, aqui em casa é outra coisa. Professora, eu tenho ali um adjetivo, mas a senhora não falou aqui que o advérbio ele modifica ou intensifica um verbo e um advérbio? Falei também que ele modifica e intensifica um adjetivo. Eu não tenho qualquer rede, eu tenho uma rede que ela é social e ali eu tenho uma construção que dá a ideia de uma circunstância que fala que ali na casa onde a imagem está inserida, rede social é outra coisa. E a gente vai ver aqui, ó, um adjunto adverbial. E esse adjunto adverbial, ele dá a ideia de quê? De lugar, né? E aqui eu vou trazer para vocês as principais circunstâncias expressas pelo adjunto adverbial. São várias, tá, gente? Então, eu vou precisar que vocês revejam tudo isso. Por quê, professora? Porque é importante. Como é que você vai identificar um adjunto adverbial que está dando ideia de afirmação, de negação, de dúvida, de condição, de tempo, intensidade, modo, lugar? Eu tenho que entender tudo isso. Mas para eu entender, eu primeiro tenho que saber e reconhecer, para eu poder entender todas as situações que o adjunto adverbial vai ali me apresentar. Eu ainda tenho meio, finalidade, companhia, assunto, concessão, instrumento, conformidade e interesse. Poxa, professora, mas é muita coisa. É muita coisa. Mas não fique aflito. Você vai vendo essas aulas com calma, você vai rever. Ao longo da sua vida acadêmica, você ainda verá e revisará esse conteúdo no ensino médio. Você vai ter muito tempo para estar revisando tudo e estar reconhecendo, se Deus quiser, cada um dentro da oração. Vamos para a prática. Na prática é que a gente sabe se entendeu ou não. E como eu disse, se você não entendeu, leve lá a atividade, pegue assim embaixo, né? Professor, a professora fez essa atividade aqui, ela apresentou lá na televisão, mas foi muito rápido, eu não consegui compreender, e a minha internet estava ruim, e aí eu não consegui entender tão bem. O senhor pode me explicar? Explore o seu professor, porque ele está aí para te ajudar. O adjunto adverbial, no anúncio abaixo, representado pela preposição sobre, indica a circunstância de que, olha só, converse com seus filhos sobre assuntos polêmicos e delicados. Adjunto adverbial, por exemplo, né? Mas ele não é um assunto polêmico e ele também não é tão delicado, gente. Ele é simples e ele é fácil, tá? E aí a gente vai ver aqui, ó. Eu tenho ali a pergunta. A preposiçãozinha ali sobre, e ela tá me dando aí, né, uma ideia de adjunto adnominal. Qual é a ideia que ela tá me dando agora? De tempo, de companhia, de instrumento ou de assunto? E aqui, professora, mas como assim que eu posso estar dizendo que essa preposição ela tá modificando ou ela tá intensificando? Lógico, a gente tem ali o verbo, né, conversar. A gente tem aí também assuntos, nós temos polêmicos e temos delicados, né? Mas assunto é um substantivo. E aí o adjunto adverbial não modifica ou intensifica um substantivo. Então eu vou ver que a relação que essa preposição tem é com o verbo, tá? Ai, professora, mas isso é muito complicado. Mas o que vale mesmo agora é você identificar que essa preposição, ela está indicando uma circunstância. E qual é a circunstância que ela está indicando? Ô, gente, no próprio texto eu tenho uma resposta, ó, sobre assunto, tá? Nós temos aí um adjunto adverbial de assunto. Professora, eu não entendi, então vamos para outra. Olha essa aqui. Leia a tirinha para responder ao que se pede. Olha essa tirinha. O GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística. E aí também tem uma reflexão, tem uma interpretação.
todas as imagens, todos os textos que a gente traz aqui para apresentar para vocês, eles sempre têm uma vasta possibilidade de explorar esse texto como um texto que você vai interpretar, que você vai analisar, que você vai inferir, ou seja, você vai deduzir algo. E aqui eu sempre gosto de usar para estar explorando a questão gramatical. E nesse texto a gente pode ver o quê? No texto, as palavras que representam respectivamente, professor, o que é respectivamente? Um atrás do outro, né? Podemos dizer assim, um seguido ao outro. Então, assim, e representam respectivamente. Primeiro eu vou ter o quê? Um adjunto adverbial de negação. E depois, um adjunto de nominal por um pronome adjetivo. Então, a gente vai ver aqui. As palavras que representam, primeiro, um adjunto adverbial, segundo, um adjunto adverbial. A primeira palavra que é um adjunto adverbial é vai. A segunda palavra que é um adjunto nominal é não. A primeira palavra que representa um adjunto adverbial na alternativa B é não. E a que apresenta um adjunto nominal é nosso. Ou na letra C, problema e nós, GPS e não. Preste atenção, eu estou perguntando um adjunto adverbial de negação, respectivamente seguido de um adjunto nominal que está representado por um pronome. E esse pronome, ele é adjetivo. Qual é a resposta? Quem marcou a letra B tá de parabéns. Primeiro porque identificou o adjunto adverbial de negação, que tá muito fácil. Segundo porque identificou primeiramente o que é um pronome. E se você identificou esse pronome e ele tá do lado de um substantivo, obviamente ele vai ser um pronome adjetivo. Ufa! Quanta informação, quanto conhecimento, quanta coisa na minha cabecinha. Gente, é necessário. A gente está à distância, então nós precisamos fazer o mais sério possível o nosso trabalho. Portanto, a gente precisa trazer esses conteúdos para vocês. Mas vocês têm outros suportes, tem a escola, tem a internet e tem os professores. Não esqueçam de perguntar aos professores da escola de vocês. Se vocês estiverem em dúvida, perguntem a eles, tá? Perguntem para que eles esclareçam de forma mais ampla, mais detalhada, com mais calma. E aqui a gente tem outra questão. De acordo com os adjuntos adnominais presentes no texto a seguir, as palavras, eu coloquei ali substantivos, que estão sendo caracterizadas pelos adjetivos maravilhoso e importantes são, olha só, eu gosto muito da Mafalda também, ela é muito crítica. E olha o que ela diz. Não seria maravilhoso o mundo se as bibliotecas fossem mais importantes que os bancos? E aí, o que vocês acham? Eu tenho minha opinião formada a respeito dessa tirinha. Seria bem interessante realmente se nós tivéssemos mais bibliotecas, porque biblioteca traz conhecimento, traz cultura, traz literatura, traz informação e principalmente construção, né, de saberes importantes à nossa prática, à nossa vivência na sociedade. E aí eu tenho a palavra maravilhoso e importantes. Olha, coloquei ali, ó, que estão sendo caracterizadas pelos adjetivos. E aí eu tenho, gente, quais são essas palavras? Maravilhoso está caracterizando a palavra não. Maravilhoso está caracterizando a palavra mundo. É, professora, até que um aí faz sentido. Maravilhoso está caracterizando a palavra mundo. E importante está caracterizando a palavra bibliotecas. Veja aí direitinho na tirinha, tá? Ou eles estão, respectivamente, caracterizando bibliotecas e mundo, ou mundo e bancos. Quem conseguiu aí responder? Queria tanto falar o nome de vocês. Vou falar aqui um nome. Vamos lá, Gabi, Eduardo, Marcelino, né? Jamile.
Vamos aí respondendo, gente. Ana Clara, Pedro, João. Vamos lá, vamos interagir. Qual é a resposta? Olha, mundo e bibliotecas, tá? Parabéns quem acertou. E aqui eu tenho outra, olha. Gente, eu gosto muito de explorar esses textos que trazem críticas, que trazem reflexão, porque coloca a nossa mente para pensar, para trabalhar esses neurônios. E olha aqui o contexto do meu enunciado, que eu coloquei aqui, ó. O cartoon é um gênero textual, tá? A gente ainda vai trabalhar aí ao longo das nossas aulas esses gêneros textuais que eu tenho explorado aqui nas atividades. O cartoon apresenta uma crítica ao excesso de exposição que muitos apresentam nas redes sociais. E aí ele diz assim: e agora eu os declaro marido e mulher, podem atualizar seus status no Facebook. Olha lá, não estão nem interessados, né, em se olharem ali, se felicitarem, né, gente? Estão mais interessados em colocar ali a atualização dos seus status. Mas aqui eu trago também a exploração do meu conteúdo agora, que é adjunto adverbial. A expressão no Facebook indica um adjunto adverbial de quê? Modo, assunto, companhia ou lugar. Essas questões aí estão bem, né? Pegadinhas mesmo, né? Modo, assunto, professora, companhia, lugar. O que vocês acham? Quem respondeu? Vamos lá? Olha, lugar no Facebook. Vão atualizar o status onde? No Facebook. Ideia de lugar. Certo, gente? Então a gente fica por aqui. Eu vou colocar aqui a agenda. Não esqueçam, eu coloco a agenda porque eu confio e acredito que vocês estejam interessados em crescer, em aprender. Então vocês vão pesquisar e estudar sobre substantivos, adjetivos e advérbios. Vão revisar e estudar esse conteúdo no livro e vão aí tentar exercitar as atividades que estão sugeridas nos livros de vocês, tá bom? Até mais e até a próxima aula.